Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à aula de literatura. Nesse vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre o gênero literário, épico ou narrativo. Mas antes da gente começarmos, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses dois fragmentos de texto. O primeiro é Canto I de Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca diante navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Segundo o Relógio de Ouro de Machado de Assis. Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria uma ilusão de seus olhos? Bom, o que nós podemos identificar nesses dois fragmentos de texto? Primeiro, nós podemos observar primeiramente a questão da narrativa. Se vocês observarem, ela é uma narrativa. Ambos estão contando uma história. Ou melhor, iniciando, essa parte do começo da história. Visto que eles são dois trechos iniciais de cada texto. Tá? Muito bem. Mas assim, existem assim três classificações básicas dos gêneros, que são o épico narrativo, o lírico e o dramático. Essa divisão, pessoal, ela remonta à antiguidade grega, certo? Ela foi feita há muito tempo. Com o tempo, gente, esses gêneros, eles foram sofrendo uma certa transformação, inclusive na nomenclatura, que é o caso do épico narrativo, que é o assunto desse vídeo de hoje. Na antiguidade grega, o gênero ele se chamava épico, mas ao longo do tempo, esse termo eu posso até dizer para vocês que ele foi deixado um pouco de lado. E o termo narrativo hoje fica mais perto da nossa realidade. Mas só lembrando, pessoal, que isso não significa dizer que o gênero épico deixou de ser épico e virou narrativo, não. Viu? Na divisão clássica, ele continua se chamando épico. E acredito que nos livros mais atuais ainda vai aparecer o termo épico, mas acompanhado do termo narrativo. Bom, ainda falando assim um pouco da origem do gênero épico, como eu disse, a divisão dos gêneros ela remonta à antiguidade grega, que é a Grécia Antiga. Então, assim, originalmente o gênero épico ele trata de heroísmo e grandes conquistas de um povo. Lá no início, lembra quando eu fiz a leitura do texto de Os Lusíadas? Narrava justamente as grandes conquistas de um povo português. Isso é uma das características bem importantes. Outra característica é que o gênero, apesar dele ser construído em versos, ele se trata de uma narrativa, ou seja, uma narrativa que narra algo, que conta uma história, um fato ou determinados fatos e acontecimentos. Lá no início da origem também, essas narrativas elas se davam por meio de poema e elas eram chamadas de poemas épicos, viu? Por ser construídos em versos. Só ressaltando que era uma narrativa, o fato de que eram as narrativas, mas sendo escrita em versos. Como é o exemplo que nós temos aqui, Ilíadas e Odisseia de Homero, que remonta à Grécia. Também posso citar o exemplo de Eneida de Virgílio, que é um exemplo latino. E os Lusíadas de Camões, que é um exemplo
de uma origem portuguesa, que está mais próximo da nossa realidade, pelo fato de ser da origem portuguesa, tá? Outro aspecto importante para a origem, pessoal, foi a questão do caráter sobrenatural, certo? Que está relacionado justamente com, possui assim, uma certa relação com a mitologia. Inclusive, em muitos textos do gênero épico, nós vamos encontrar as figuras dos semideuses, viu? Quem são esses semideuses? São os heróis das histórias. Como um dos pontos característicos é o heroísmo, o que acontece é que o herói da história, ele vai sempre ter, eu posso dizer para vocês assim, um certo parentesco, uma relação com algo sobrenatural, com alguma divindade, tá bom? Bem, nós vamos passar para as características principais do gênero épico, que é o narrador, o enredo, os personagens, espaço e tempo. Vamos conhecer o que é cada um, né? O que seria o narrador? A voz que desenvolve a narrativa. Pode ser de primeira pessoa, que se chama narrador-personagem, ou em terceira pessoa, que é o narrador-observador, que faz só observar a história. O enredo é os fatos que se desenvolvem ao longo da narrativa. Possui uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ou seja, começo, meio e fim. Quem é o começo? A introdução, o meio, o desenvolvimento e o fim, a conclusão. Os personagens são seres que participam da história, da narrativa, de uma certa forma. O espaço e o tempo, a localização temporal ou geográfica. Ele pode ser especificado o local, o espaço em que desenvolve a narrativa, própria história, certo? O gênero épico narrativo, ele tem as subdivisões. Pois bem, dentro do gênero épico, ainda temos algumas subdivisões que são assim, subgênero do gênero maior, como se fosse filhos do gênero, certo? E a partir do gênero épico surgiram, por exemplo, o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. O que seria o romance? Uma narrativa longa, que apresenta, gente, um enredo bem elaborado e repleto de detalhes, viu? A novela, uma narrativa longa, mas ainda menor que o romance, e ela possui os episódios. Já o conto, uma pequena narrativa com fatos condensados. O que seriam esses fatos condensados? Ou seja, tanto a sua estrutura quanto os seus detalhes, eles são menores. A crônica, um texto pequeno que retrata fatos cotidianos. Fatos cotidianos são fatos do nosso dia a dia. A fábula, uma narrativa curta, que possui um caráter moralizador ou educativo. Sempre nas fábulas, trazem uma moral, que é um ensinamento, certo? Mas nós temos duas características principais desses gêneros, que é justamente o caráter ficcional e a escrita em prosa. O que seria o caráter ficcional? Ficcional tem a ver com a ficção, a imaginária, né? Ou criadora da realidade. E já a escrita em prosa é escrita em parágrafos, em linhas retas, diferente do poema, que o poema é escrito em versos e estrofes, tá? Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Até mais!